Olá, que bom ter a sua audiência aqui no Juris 360 Lab. Vamos direto ao ponto que interessa hoje. Afinal, a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela é obrigada a prestar contas pro TCU, pro Tribunal de Contas da União? Olha, essa é uma pergunta-chave, né? E a resposta curta, que já foi dada pelo STF e pelo Supremo, é não. A OAB não tem essa obrigação. Não tem, mas como assim? A gente tá falando de uma entidade super importante, né? Como é que o Supremo chegou nessa conclusão? Qual foi o julgado? O caso principal foi um recurso extraordinário, o R 1.182.189, que veio lá da Bahia. E ele foi tão relevante que virou o tema 1054 de repercussão geral. Tema 1054, ok. E o que ele disse exatamente? Basicamente, o plenário decidiu de forma clara que nem o Conselho Federal da OAB, nem os conselhos seccionais precisam prestar contas ao TCU. E nem a nenhuma outra entidade externa, viu? Entendi. A decisão é essa, mas por quê? Qual é a lógica por trás disso? Porque, assim, a OAB lida com dinheiro, com as anuidades dos advogados, né? Exato. E aí entra o ponto central. A natureza jurídica da OAB. O STF considera a ordem uma entidade muito particular, única. Única como? O Supremo já tinha dito isso antes, na ADI 3026. Ela é vista como uma categoria ímpar. Presta o serviço público, sim, mas é independente. Não faz parte da administração pública, sabe? Nem da direta, nem da indireta. Ah, tá. Então ela não tá subordinada ao governo, a nenhum órgão público. Isso. O próprio Estatuto da Advocacia, a Lei 8.906, lá no artigo 44, parágrafo 1º, diz isso, que não existe vínculo funcional ou hierárquico da OAB com a administração pública. Essa autonomia é a chave. Entendi. E essa autonomia é importante pra quê na visão do STF? Bom, ela é considerada fundamental para a OAB conseguir cumprir suas finalidades. E são finalidades importantíssimas, né? Sim, como defender a Constituição? Exato. Defender a Constituição, a ordem jurídica, os direitos humanos, a justiça social e também fiscalizar a própria advocacia, zelar pela disciplina dos advogados, que aliás a Constituição diz que são indispensáveis à administração da justiça, né? Artigo 133. Claro. Então, submeter a OAB ao controle do TCU, que é um órgão de Estado, poderia, de alguma forma, comprometer essa independência toda. Poderia criar uma ingerência indevida. Faz sentido, pensando na atuação institucional dela. Mas aí eu volto na questão financeira. As anuidades que os advogados pagam, isso não é dinheiro público? Não deveria ter fiscalização do TCU? Ótima pergunta. E aí o STF fez outra distinção bem importante. O Supremo entende que as anuidades da OAB têm natureza privada. Privada? Como assim? São consideradas contribuições dos próprios inscritos para manter a entidade funcionando. É diferente, por exemplo, das contribuições pagas para a maioria dos outros conselhos profissionais. Ah, é? Qual a diferença? Nesses outros conselhos, geralmente a contribuição tem natureza tributária. É o que chamam de contribuição parafiscal. Funciona quase como um imposto para financiar aquela atividade específica. Com a OAB, não. O STF entende que a anuidade é uma contribuição privada dos membros. Que interessante essa distinção. Então, por lidar com recursos considerados privados e por não ser parte do governo, da fazenda pública? Exatamente. Por isso ela não se encaixa naquela regra geral do artigo 70, parágrafo único da Constituição, que fala do controle externo do TCU sobre quem usa dinheiro público. Entendi. E o fato de a Constituição não mencionar a OAB expressamente nessa parte do controle foi decisivo também. Foi sim. O STF interpretou essa omissão como significativa. Se o Constituinte quisesse incluir a OAB nesse controle, teria feito de forma expressa, como fez com outros órgãos. Perfeito. Então, pra gente fechar esse ponto central, qual foi a tese que o STF fixou nesse tema 1054? A tese ficou assim, bem direto ao ponto. O Conselho Federal e os Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil não estão obrigados a prestar contas ao Tribunal de Contas da União, nem a qualquer outra entidade externa. Claríssimo. Uma definição muito importante, sem dúvida nenhuma. E pra quem quiser ler mais sobre isso, esse julgado, o RE 1182-189 da Bahia, tema 1054, tá lá no informativo 1091 do STF, né? Isso mesmo, informativo 1091. É fundamental acompanhar essas decisões do Supremo, especialmente para quem trabalha ou estuda direito, porque define o lugar da OAB no nosso sistema. Com certeza. E essa decisão reforça essa posição bem singular da OAB. Sem dúvida. Mostra como o sistema jurídico brasileiro enxerga a ordem e a importância da sua independência. Muito bom. Análise excelente. E pra quem curtiu essa conversa e quer mais conteúdo jurídico aprofundado, é só se inscrever aqui no Juris 360 Lab. Isso aí, tem muito mais análise de julgados e temas importantes por aqui. Deixa o seu like se você gostou dessa análise e muito obrigada pela sua audiência e pela sua presença aqui com a gente no Juris 360 Lab.